Rápido, tá? Tá valendo. Pessoal, então aqui eu vou mostrar pra vocês alguns itens para montagem e desmontagem de rolamentos. Nesse caso aqui, ó, nós temos uma porca hidráulica. Esta é uma porca hidráulica. Aqui nós temos uma bomba hidráulica. Tá. Nós temos uma bomba hidráulica. Aqui é um mancal, onde a gente vai montar um rolamento aqui, ó, a parte interna dele. Esse outro aparelho é um aquecedor indutivo. Então a gente consegue aquecer o rolamento através de indução. Em muitas empresas, o pessoal muitas vezes acaba aquecendo o rolamento em óleo, né? Ele aquece o óleo. Não, eu já vi o pessoal aquecer uma lata cheia de óleo, aí tira o rolamento e depois monta no eixo. E já vi o pessoal também aquecer com maçarico, né? Quando eu digo já vi, né? Talvez eu já tenha feito, né? Não sei. Beleza? Aqui nós temos um extrator de rolamento de impacto. Então vou mostrar depois a aplicação para vocês. Mas basicamente o que acontece, ó, eu consigo fechar aqui. Essas garras vão na parte interna do rolamento, ó, abraçam o rolamento em um ponto e a gente consegue fazer a extração dele através de impacto. Já eu vou mostrar a configuração da montagem para vocês. Aqui nós temos um conjunto de um martelo de borracha, tá? Um macete. A gente tem luvas e buchas, que é para fazer a montagem do rolamento. Muitas pessoas, né? Ó, a configuraçãozinha dele aqui, ó. Tem até aqui, ó, um exemplo, ó. Tá vendo? Aqui a gente tem a configuração, ó. Então é muito comum nas empresas o pessoal pegar um pedaço de cano, um pedaço de tubo, às vezes de alumínio e muitas vezes até de aço mesmo, tá? O pessoal e bate no rolamento, só que isso danifica o rolamento, principalmente se for de aço. Aqui a gente tem o termômetro, então para você, por exemplo, controlar a temperatura, tanto na montagem e também às vezes na operação do rolamento. Tudo bem? Você está operando a bomba, operando o redutor, operando um compressor, seja qual for o item, você pode fazer o quê? Você pode fazer o controle da temperatura. Você pode fazer o controle da temperatura através de um termômetro, mas também pode controlar o espectro, que é através da câmera termográfica, ok? Aqui mais alguns extratores, ó, aqui é o extrator de garras também, ó. Então a gente consegue, você pode pegar selecionar um determinado rolamento e aí esse extrator vai entre a pista externa do rolamento, tá? E a pista interna do rolamento. E a gente consegue fazer a extração. Aqui um outro espelho, né? Basicamente um espelho desse conjunto. Aqui também é um conjunto de buchas e luvas para extração para montagem de rolamentos. Isso aqui é para montagem. Então, para montagem de rolamento, desmontagem e desmontagem. Aqui, ó, e aqui desmontagem, e aqui verificação de temperatura. Aqui nós temos um saca-polia. Esse saca-polia, na nossa aplicação, ele se torna um saca-rolamento, porque as garras desse saca-polia irão abraçar o rolamento e propiciarão que nós façamos, né, a retirada deste rolamento. Mais um outro conjunto de garras para que nós façamos a extração do rolamento. Um outro conjunto de extrator de impacto, bom? Mais uma porca de segurança. Aqui um outro conjunto para extrair o rolamento. Então aqui eu consigo, nessa montagem, nessa configuração, abraçar novamente o rolamento, ó. Bem? Então a gente abraça o rolamento e faz a extração do mesmo. Aqui mais uma bomba hidráulica para fazer montagem e desmontagem de rolamentos. Aqui nós temos esses conjuntos de chaves que a gente utiliza nas porcas de segurança. Eu já vou mostrar também para vocês em um outro vídeo específico o conjunto de rolamento, porca de segurança, anel de segurança ou arruela de segurança. Bem, que é o conjunto para você fazer a montagem dos rolamentos. Ali a gente tem mais um mancal, né, para a gente fazer uma montagem didática. Ali uma luva.
para nós montarmos nos eixos. E agora aqui vou mostrar um pouquinho dos rolamentos que tem aqui para a gente fazer as montagens. Nesse caso aqui, ó, aqui que nós já tínhamos falado, ó, um rolamento autocompensador de esferas de 2 carreiras. Então esse rolamento ele compensa desalinhamentos, por exemplo, em eixo, que é muito importante, porque muitas vezes você não consegue garantir, por exemplo, com um rolamento desse. Um rolamento desse é um rolamento rígido de esferas. Se você tiver o mínimo de desalinhamento nos eixos, esse rolamento ele não vai conseguir absorver isso e a vida útil dele será muito menor, devido justamente à incapacidade que ele tem de absorver esse tipo de desalinhamento, ok? Então ele não consegue absorver. Lembrando que o rolamento rígido de esferas, ele tem a capacidade de absorver o quê? Ele vai absorver cargas que são radiais. Então basicamente ele absorve cargas radiais. Cargas axiais, o rolamento de esferas ele não absorve. Apesar do fabricante dizer, né, que ele absorve pequenas cargas radiais, não é recomendado para isso, ok? Se você precisa se você precisa de um rolamento de esferas, rígido de esferas, que absorva cargas radiais, aí é interessante que você utilize um de contato angular, ok? E não um plenamente rígido. Aqui um rolamento, né, rígido, um rolamento de esferas autocompensador de rolos de 2 carreiras. Aqui a gente vai ter rolamentos blindados, rolamento com vedação. Então tem uma série de rolamentos aqui pra gente ver, ó. Lembrando que basicamente os rolamentos são classificados em rolamentos de rolos, rolamento de esferas e rolamentos de agulha. A agulha nada mais é do que um rolamento de rolos com uma seção transversal muito inferior à nominal de um rolamento de rolos, tá? Ou seja, é o que a gente diz na prática, assim, um rolamento de agulha é um rolamento de rolos bem fininho, né? Normalmente, de uma linguagem bem mais simples, a gente acaba dizendo isso. Okay? Mais outros tipos de rolamentos aqui. E é aquilo que eu estava dizendo para vocês, olha. Aqui a gente tem as arruelas de trava, ó. Então, quando você monta o rolamento no eixo, você precisa travar, você precisa fixar esse rolamento, porque a máquina vai vibrar. É inerente, um sistema, quando ele sai da inércia e ele entra em movimento, esse elemento vai vibrar. Essa máquina mecânica, elétrica, pneumática, seja qual for a máquina, ela vai vibrar. E se você não fixa o rolamento, se você não limita o grau de liberdade do rolamento, esse rolamento vai acontecer o quê? Ele vai se deslocar e vai prejudicar o movimento da máquina, aumentando a vibração e, por conseguinte, calor, por conseguinte, reduzindo a vida útil do equipamento. Aqui a gente também tem, ó, que eu já tinha citado para vocês, a porca de segurança, ó, mas vai ficar mais claro nos exercícios, ó. Isso aqui é para travar o rolamento no eixo. Okay? Então você tem um eixo roscado, ó, a porca ela é roscada. Uma vez que você monte o rolamento, em seguida você deve fazer o quê? Você deve travar o rolamento. Você trava com a arruela dentada ou a arruela de segurança e em seguida você coloca a sua porca de segurança. Vocês vão perceber que a arruela de segurança, entre o anel interno dela, ou seja, o corpo dela, e os dentes, você vai perceber que existe uma inclinação. Essa inclinação vai casar perfeitamente com a inclinação que há na porca de segurança. Uma espécie de um chanfro. E essa inclinação ela vai casar perfeitamente, melhorando ainda mais a fixação. Ok? Então basicamente é isso que a gente tem para apresentar aqui. Aqui são alguns eixos que a gente vai montar na estrela. E aqui eu vou caminhar novamente aqui por cima até a estrela para mostrar para vocês, apresentar um pouco a estrela, que é onde são montados todos esses conjuntos. Ok? Então mais uma vez passando por aqui, por todos os elementos. Vamos até a estrela. Pessoal, essa daqui a gente chama de estrela, tudo bem? Ou, mais precisamente, conjunto didático para montagem e desmontagem de rolamentos, popularmente estrela. Na estrela, nós conseguimos montar
vários tipos de ensaios de rolamentos. Por exemplo, basicamente o que a gente tem quando a gente aprende lá em metrologia no controle dimensional? Ou você tem eixo ou você tem furo. Tudo bem? Basicamente o que a gente tem aqui, ou você tem eixo ou você tem o mancal. Tudo bem? Então, olha, deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês. Aqui, por exemplo, nós temos esse eixo aqui. Esse eixo vai simular um eixo de uma máquina, um eixo de um equipamento, onde o rolamento será montado. Além disso, a gente tem o quê? Os anéis espaçadores, o anel distanciador, que é onde ele vai limitar a montagem do rolamento. Então, por exemplo, uma vez que eu coloque o eixo aqui, ó, eu colocando essa bucha, significa que o meu rolamento vai estar limitado a esse curso aqui, ó. Eu não consigo montar o rolamento até esse ponto. Se eu colocar uma buchinha menor, ó, o meu rolamento vai estar limitado até aqui. Se eu utilizar o disco com ressalto, mais uma vez o meu rolamento vai estar limitado até esse ponto. Bem, outras configurações que eu posso montar, eu posso colocar essa bucha e o anel espaçador, o anel com ressalto, desculpa, e em seguida montar o rolamento. Então aqui eu tenho um eixo. Uma outra configuração possível é montar rolamentos em mancais. E esse outro elemento aqui simula um mancal, ó. Bem, então eu tenho aqui, ó, a simulação de um mancal. Eu tirar aqui. Vendo, ó. Como lá em metrologia, em controle dimensional, vocês aprenderam o conceito de furo e eixo. Basicamente, o que a gente tem aqui? A gente tem eixo e aqui no furo a gente tem o mancal, ok? Então aqui montagem interna de rolamento. O rolamento está dentro de um sistema e esse sistema é denominado mancal. E o rolamento aqui está externo a esse sistema, sendo esse sistema denominado eixo. Beleza? É basicamente isso que a gente vai montar. A gente também tem outras configurações onde a gente pode montar rolamentos cônicos, tá? Então o corpo interno do rolamento, a parte interna do rolamento, o anel interno do rolamento, ele é cônico. E a gente também tem configurações onde a gente vai utilizar a montagem e desmontagem, ó, já tá cheio de óleo aqui meu dedo. A gente pode montar o rolamento utilizando o auxílio da bomba hidráulica, que foi que eu mostrei no comecinho do vídeo. Então a gente pode utilizar a montagem e desmontagem através de sistemas hidráulicos. Depois vocês vão ver que tem, ó, um furinho aqui, tem outro furinho aqui, ó. Isso vai auxiliar justamente na montagem ou desmontagem do rolamento. Ok? Tudo bem? Então vocês vão... Basicamente o que você injeta óleo aqui. Esse óleo vai sair aqui nesse furo, vai preencher o canal. Ele vai exercer pressão sobre a parte interna do rolamento e a externa do eixo, lubrificando, criando, né, uma película lubrificante entre eixo e rolamento, e isso vai facilitar a retirada do rolamento. Beleza? E aqui também serve para quê? Para que nós coloquemos a porca hidráulica, prendamos, né, fixemos a porca hidráulica aqui e injetemos óleo na porca hidráulica. A porca hidráulica vai deslocar o rolamento, empurrar o rolamento e fazer a montagem dele. Tem que tomar muito cuidado, porque você tem que fazer o cálculo da pressão adequada e quanto você vai deslocar, porque uma vez montado, a dificuldade para você extrair, para você sacar, ela é muito grande. Principalmente se for montado de modo errado. Se você montar de modo errado, você... principalmente se for de sistemas hidráulicos, utilizando o auxílio da porca hidráulica, você provavelmente deteriorou o rolamento. Tudo bem? Porque muitas vezes você montou o rolamento, você tem que deixar, vamos supor que você, do encosto até a lateral do rolamento, a face do rolamento, você teria que deixar 3 milímetros, você só deixou 2 milímetros. Por exemplo, como é que você volta esse 1 milímetro? Bem, é muito mais complicado você controlar isso, porque o controle é feito com um relógio comparador. Então tem que tomar muito cuidado quando a gente for fazer esse tipo de montagem, tá bom? Tem que ter muito zelo mesmo quando a gente utilizar sistemas hidráulicos na montagem. Então basicamente era isso que eu queria apresentar para vocês. Vamos às práticas.